Paz do Senhor, toma seu assento, glorificando a Deus. Bom revê-los, estar convosco. Cada vez que eu venho aqui, o meu coração bate mais forte. Eu estava falando, eu vou falar. A peça foi muito bonita. Faltou a barba de Jesus. Né? Glória a Deus, mas vai deixar a barba agora. Queira ou não queira, deixa. Jesus falou. Né, meus amados, brincadeira, para descontrair um pouco. Mas eu sou grato de estar aqui, cada vez que eu venho aqui em Torres Novas, minha cidade. A minha cidade, né? Aqui eu nasci e aqui eu me criei até os 21 anos de idade. Com 21 anos de idade eu saí fora de Portugal. Agora eu quero dizer para vocês, tanto é difícil Portugal, como é toda a Europa para o Evangelho. Não pensa que a Espanha quer melhor, que a França quer melhor, que a Itália quer melhor, que a Alemanha quer melhor, que o Luxemburgo é melhor, que a Bélgica é melhor. Você está equivocado. Luta vai ter em todo lugar. Amém? Luta vai ter em todo lugar. E eu louvo a Deus pela tua vida. Comprei muita briga e continuo comprando. De ver crescer é a minha alegria. Muitas vezes nós não crescemos como queremos. Nós crescemos como Deus determina nosso crescimento. Então te ver crescer, te fortalecer, eu me alegro porque isso assentou no meu coração. E quero te ver crescer. O tempo de ser injuriado já passou. Ainda que passe pelo vale da sombra e morte, creia naquele que te chamou. E foi falado aqui, nós entramos na mensagem, que às vezes nós paramos nosso ministério por causa de homens. Eu parei o meu há algum tempo por causa de homens. E sabe o que aconteceu? O momento mais triste da minha vida. Quando Deus reativou tudo novamente, eu quero te dizer, enquanto eu tiver fôlego de vida, eu falo aquilo que você não quer ouvir, mas aquilo que Deus determina que seja falado. Não vim nessa noite, nem vou em lugar nenhum para agradar nenhum de vós. Eu estaria desagradando a Deus. Mas agradando a Deus, Ele está trabalhando em todos nós. Amém? Rever esse casal, pastor Admir, Deus abençoe, né? Glória a Deus, esteve conosco lá de manhã, no entroncamento, e agora pela tarde aqui em Torres Novas. Viram, maestro? Eu vou aprender. Esse homem, irmãos, estenda esse homem para cá. É um ato profético. Estenda para cá. Eu tenho um desejo. Eu tenho um desejo. E eu até hoje não consegui. Ele disse que vai fazer. Eu quero aprender a tocar um baixo, gente. Eu não consigo. Ele disse que vai me ensinar. E eu vou tocar. Amém? De todos os instrumentos, é esse barulhento que eu gosto demais. Tum, 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 tum. É esse que eu gosto. Porque eu sou barulhento mesmo. Amém? Vamos para a palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. Qual é o tema mesmo? Está você preparado para ser perseguido? É isso não? Hã? Não. Está você preparado para ser perseguido? Ou ser perseguido? E se eu disser que ninguém está preparado, vocês creem nisso? E por que vocês creem nisso? Por que você crê que não consegue enfrentar perseguição? Porque não consegue mesmo, irmãos. Ninguém enfrenta perseguição sem ser primeiro revestido para enfrentar. Eu perguntei qual era o texto, mas eu não sabia qual era o texto. E leram um texto em 2 Timóteo. Qual foi o texto que foi lido? 2 Timóteo 3,12. Põe lá para mim, 2 Timóteo 3,12. E deixa eu ficar lá um momento. Na verdade, todos que querem viver uma vida piedosa em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Amém.
Queridos, quando esse homem de Deus falou, você vai pregar lá, eu tremo. Eu não sei como são vocês, mas eu fico mal. Eu fico mal. E eu quero levar isso até que o dia que o Senhor me chamar para a sepultura ou me arrebatar. Eu quero me sentir mal quando eu tiver que ministrar. Porque se eu subir no altar do Senhor, me achando que eu sou o cara, que eu te agarro seguro, e que eu prego, e que o céu se abre, e que faz isso, aquilo, eu já perdi a graça de Deus. Se meramente é humano, meramente é aquilo que eu tenho aprendido ao longo de décadas, de anos, que me faz na frente de um povo fazer aquilo que eu não sou. E a Bíblia diz que naquele dia ele dirá para todos esses: afastai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Então cada vez que eu subo, a minha esposa sabe, eu fico mal, eu tremo, eu vou no banheiro, eu corro, eu não consigo, me seca, me treme, eu fico assim, porque é uma responsabilidade. A palavra que eu falar, naquele dia eu terei que dar conta a Deus de tudo aquilo que eu falar. Então cuidado quando você subir no altar do Senhor. Por mais que você é ousado, importa que eu diminua, mas ele cresça e o nome do Senhor seja glorificado. Quando eu recebi essa mensagem e esse tema, a cabeça do homem ele corre e busca, e depois a orientação do Espírito Santo para que palavra Deus quer direcionar a noiva do Cordeiro. E quando eu fui buscar o Senhor, Deus colocou a palavra. Eu não tinha o texto bíblico, foi só dado o tema, mas eu quero pegar o mesmo texto que foi lido aqui. Todo aquele que quer servir ao Senhor ou ter uma vida piedosa vai sofrer perseguição. Deixa eu falar para você. Quando Cristo nasceu, a Bíblia vai dizer que após o nascimento ele foi levado ao Egito, porque procuravam matar ao Senhor Jesus Cristo. Quando o rei Herodes morre, ele retorna, e agora começa uma trajetória de Cristo. Qual é essa trajetória? O crescimento do Senhor. Mas a Bíblia diz que ele ia crescendo, e uma certa vez foram numa festa com 12 anos de idade, quando os pais retornaram, procuraram Jesus e não o encontraram. Aí voltando a Jerusalém, encontraram Jesus aonde? No meio dos doutores, ensinando os doutores com 12 anos de idade. A partir dessa data, a Bíblia diz que não se fala mais sobre Jesus. Alguém encontra algum versículo, algum texto onde se fala de Jesus desde os 8 até os 30? Não, alguém encontra que era filho do carpinteiro. Mas ministério, ele não exerceu. E por que Jesus não exerceu o ministério durante 18 anos? Por quê? Porque Deus precisava em seu filho estruturar. Como assim? Se ele é Deus. Se ele é Deus, como é que ele precisa de estrutura? Ele é Deus, mas ele era humano também. Sendo Deus, ele podia todas as coisas. Sendo humano, ele dependia do Pai para vencer na terra. Então quando ele nasce, 12 anos, ele se apresenta no meio dos doutores, e agora ele sai de cena até os 30 anos de idade. Ele se estrutura, ele se fortalece como homem, sendo ele Deus, mas ele estava se estruturando. E com 30 anos de idade, porque Jesus começou o ministério com 30 anos de idade? Porque ele não começou com 20 anos de idade? Porque ele não começou com 25 anos de idade? Porque a idade boa para exercer uma função ministerial é a partir dos 30 anos. E por que isso? Quem antes tem de 30 anos não pode exercer. Eu não estou falando isso. Estou falando a idade ideal para começar o ministério. Por quê? Porque quando é novo, você pode ser mudado por alguma coisa que Deus está fazendo através de você. Mas quando você tem uma idade, a sua mentalidade já é outra, a sua estrutura já é outra. Então Cristo começa com 30 anos o ministério dele. 3 anos e 6 meses aproximadamente, Jesus exerce o ministério dele terreno. Ele começa pregando, anunciando, e uma das mensagens bonitas é quando ele entra
e pede o barco de Simão Pedro para falar de Deus. Ele volta. Ele sabia que ele tinha pouco tempo para exercer a função pela qual Deus Pai havia enviado ele à terra. Qual era? Preparar um povo para o adorar. Então quando ele vem, 3 anos ele começa agora, chamando. Vem, chama Simão Pedro. Vem, chama Judas. Vem, ele chama quantos? 12. 12. Não, ele tinha mais discípulos, sim. Mas ele escolheu 12, os mais chegados. Ele teve apenas 3 anos e 6 meses para fazer o quê? Para fortalecer aqueles que ele havia decretado para estarem do lado dele. Sabe por que é que nós estamos aqui hoje? Porque os 12 apóstolos pagaram alto preço de perseguição e não abriram mão, não negaram a Cristo. Por isso eu estou aqui nesta noite ministrando para você. Por isso você está aqui nesta noite adorando ao Senhor, porque 12 homens não se curvaram perante perseguições. E você agora quer se curvar diante de uma perseguição? Você quer se curvar diante de um problema? Tem problema aí? Tem. Onde é que eu vou? A oração. A oração resolve tudo. A oração muda tudo. A oração transforma tudo. Deus ensinou os 12. A preocupação de Jesus era ensinar aqueles homens para o que estava por vir. Enquanto ele estava com eles, era fácil. Cristo os protegia. Cristo resolvia os seus problemas, mas ele iria ser levado ao Pai. E quando ele fosse levado ao Pai, eles ficariam sós. O que aconteceu, irmãos, quando Jesus foi levado? Morreu. Jesus morreu. Vamos voltar a pescar? Vamos voltar para as nossas atividades? Se não tivessem sido preparados por Cristo, nós não estaríamos aqui. Se você abrir mão daquilo que Deus deu para você, o que vai ser da geração que está vindo? O que vai ser da geração que vai vir após nós? Se nós não ensinarmos, não corrigirmos, qual é a nação que vai vir após nós? Qual é que vai ser? A igreja do Senhor amanhã. Uma igreja fraca? Uma igreja sem direção? Uma igreja que é uma igreja que entra no manto? É só manto? Não. Não é só revelação. Não é só o eis que te digo, mas é a palavra se cumprindo na vida daquele que crê. Então Deus preparou 12 homens. Ele falou mais sobre esses homens do inferno investido a Satanás. Hoje não se fala de inferno. Hoje não se fala das coisas do maligno. Não, porque Jesus já venceu. Abre brecha para ver se eu não destrói você. Abre brecha para ver se eu não acaba com a tua vida. Abre brecha para ver se eu não te levo à loucura. Ah, mas Deus cuida de mim. Cuida. Cuida daqueles que o temem. Está faltando temor na sua vida? Você está correndo perigo. O inimigo pode te destruir. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e livra-os de todas as ciladas de Satanás. Dê glória para Deus. Se você está aqui, Deus está livrando a tua vida. Então Deus chama, Jesus chama aqueles 12 homens e começa dizendo: olha, eu tenho que instruir eles. Ele começa dando legalidade para aqueles homens. Aqueles homens agora começam fazendo a obra de Deus. E Jesus só observando. Jesus só vendo quais eram as atitudes. 3 anos e meio se passam. E ele agora é entregue para morrer. Ele morre. Eu vou correr por causa do tempo. Eu não gosto de passar do horário. Agora chegou o momento de ele se entregar numa cruz. Por mim e por você. A minha vida agora dependia de Cristo, como depende até hoje e vai depender até a eternidade. Ele precisava se entregar. Ele não foi levado, ele se entregou. Ele disse: eu morro pela humanidade.
Ele foi levado como uma ovelha muda ao matadouro, não abriu a sua boca. Que Deus é esse? O Deus que tem todo o poder. Só uma palavra mudava a história dele. Como homem, sendo ele Deus. Mas eu não podia. Havia uma missão a cumprir. Ele tinha que se entregar na cruz. Ele tinha que ir no inferno buscar a chave da morte das mãos de Satanás. Ele subiria aos céus para se sentar à direita de Deus Pai. Havia um projeto. E se eu não cumprisse, eu não estava aqui. Você não estava aqui. E a Bíblia vai dizer agora que ele foi aos céus. Quando ele foi levado, disseram para ele: varões galileus, assim como o vi subir, ele voltará. Deus falando na boca daqueles homens: ele subiu, mas ele vai voltar. E vai voltar para quê? Para buscar a sua noiva. Eu vou me encontrar com o Senhor nos ares. Eu não posso vacilar. Fala-se de missões. Queremos ver almas salvas. Que nós somos da realidade. Quem nós somos na realidade, irmãos? Agora Jesus subiu. E ficaram 12 homens com muitos discípulos. Diz que em média de 500 ouviram a mensagem e ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido do poder. Mas nem todos deram ouvidos ou creram nessa promessa. Apenas 120 estavam reunidos. E quando estavam reunidos, diz que de repente, inesperadamente, Deus toma aquela casa. Antes de Deus tomar a minha, a sua, a nossa vida, Ele toma o ambiente da casa. Em tomando o ambiente da casa, Ele começa tomando a vida de cada um e usando cada um segundo Ele quer. De repente, sem explicação, Deus aparece naquele lugar e batiza com o Espírito Santo 120 pessoas que estavam buscando ao Senhor naquele lugar. Lá fora ouve-se o quê? Um barulho que quando o Espírito Santo começa tomando um da direita, outro da esquerda, um por cima, um do lado, outro do outro, viram um barulho. Por quê? É glória de um lado, é aleluia do outro, é língua estranha do lado, é língua estranha do outro, a presença de Deus. E agora vem os outros e dizem: este povo está embriagado, este povo está embriagado. E quem se levanta? Pedro. Este povo não está embriagado. Este povo está cheio do poder de Deus. Sabe como o mundo tem que ver nós lá fora? Embriagados, cheios de Deus. Você chega no lugar, você pisa no lugar, sem você abrir a boca, aquele lugar tem que mudar, porque chegou a presença de Deus naquele lugar. Às vezes alguém chega e diz assim: que culto pesado. Não existe culto pesado. Não, o culto meu não é pesado. Eu vim para adorar. Se você não adorar, eu adoro. Se você não glorificar, eu glorifico. Se você não exaltar, eu exalto. O culto não está pesado. Eu estou pesado. Por que eu estou pesado? Porque eu não quero sofrer. Eu não quero sofrer. Eu quero estar do jeito que eu estou. Eu não quero mudar. E a Bíblia diz que a perseguição, ele veio para os apóstolos em primeiro lugar. E por que veio para os apóstolos em primeiro lugar? Porque eles eram os seguidores mais perto de Jesus. Então o mundo pensou: destruindo eles, a igreja acaba. Mas eles estavam instruídos. Foram instruídos por Jesus. E eu quero deixar apenas aqui para vocês algumas coisas que eu notei aqui sobre isso. Pedro morreu em Roma. Ele morreu crucificado de cabeça para baixo. Mas não negou a Jesus. Ele não negou ao Senhor. Você está pronto para morrer por Jesus?
Você está pronto para morrer com Jesus? Se entrasse agora alguém e dissesse, nega Jesus, você negaria Jesus? Falar é fácil. Mas ele morreu crucificado de cabeça para baixo e não negou ao Senhor. Sabe por quê? Porque Cristo havia preparado ele para a perseguição que havia de seguir após a morte e a ressurreição de Cristo. Vós sois aqueles que ides após mim e fazei discípulos em meu nome. Quando você diz, eu quero aceitar o desafio e ir em nome do Senhor, você já é alvo de perseguição. Se você se destaca, você quer aparecer. Se você é ousado, você se acha o melhor. Eu só digo uma coisa para você, quanto mais você buscar Deus, mais Deus te usa. Quanto mais você estiver na presença de Deus, mais Deus te usa. Mas Ele usa como Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer e da forma que Ele quer. E se eu sou usado para a minha glória, Deus tira a glória dele da minha vida e eu fico oco. Então Ele ensinou os apóstolos. E Paulo foi um que disse, importa que eu diminua, mas Cristo cresça em mim. Queridos, uma das coisas que nós devemos entender, nós estamos vivendo perseguição desde que aceitamos a Cristo. Desde que eu aceitei ao Senhor, eu estou sendo perseguido. E o que sustenta a minha vida é o Senhor. Mas é com muito choro, com muita lágrima. É no lugar de encontro com Deus. É lá que eu vou e digo, Senhor, está doendo. Eu não suporto. Eu não vou conseguir. Não sei chegar lá. Está faltando força. Eu não aguento a perseguição. Estou levantando falso testemunho. É lá que eu vou reclamar a minha vida diante do Senhor. E a Bíblia vai nos dizer o quê? Ele fala, a minha graça te basta. Eu sou contigo. Vou dizer mais, se não houver aflição, perseguição na sua vida, você não serve ao Senhor. Ninguém serve. Não tinha prazer em servir a Deus, tudo era bom. Não tinha prazer, mas agora quando somos perseguidos e vamos nos pés do Senhor, Ele diz, meu filho, não temas, eu sou contigo, eu vou te ajudar, eu vou te levar. Então, ainda que seja perseguido, glorifique a Deus por a perseguição. Vai mais morrer e Deus ser glorificado através da minha ou da sua morte. Dizer verdadeiramente Ele é um homem de Deus. Verdadeiramente ela era uma mulher de Deus. A Bíblia diz que Estevão, ele era cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Agora deixa eu abrir aqui algo para você. Você é cheio? Então prepare-se para ser apedrejado. Estevão era tão cheio, que pessoas, eu falei nesta manhã no entroncamento, que o diabo, desde que ele caiu, ele nunca aceitou a criação nossa. Não. Ele caiu e disse, eu vou destruir a humanidade que Deus fizer. Eu sabia que Deus ia fazer o homem. E quando o homem foi feito, ele foi lá no jardim e fez o homem e a Eva pecarem. A glória a Deus. Porque pecamos sim, mas Deus tirou nosso coração de pedra, um coração de carne, e está o Espírito dentro desse coração. Satanás perdeu uma vez mais. Então a sua perseguição, irmãos, é só de glorificar a Deus. É só de exaltar a Deus. Olham para si, meu amado. Como é que ele suporta? Como é que ele consegue?
Estão massacrando ele e a boca dele não se abre. Tentaram te destruir, mas não conseguiram. Tentaram acabar com o teu ministério, mas Deus não permitiu. Sabe por quê? Tu é escolhido. Deus te prometeu algo há muitos anos atrás. Que tu tem dito, Deus, o tempo tem passado. E quando eu vou receber? Deixa eu falar algo para ti, olha. Quando Deus quer fazer algo na vida de alguém, Deus começa afunilando esse alguém. Ele começa afunilando. E quando chega no momento, Ele derrama a bênção e a bênção não tem por onde fugir. Ela chega na vida da pessoa. Deus te exaltará tanto que aqueles que tocaram, e tu sabe, aqueles que tocaram na tua vida, tu não precisa dizer que Deus é na tua vida. Deus vai mostrar que é na tua vida. Alguém sabia disso? Alguém sabia disso? Deus chamou cada um de nós. E se você está sendo perseguido, glorifique a Deus. Deus vai fazer algo através da tua vida. Estevão morreu, mas quando ele estava sendo apedrejado, ele olha para cima e vê o céu aberto. E viu o céu aberto, que ele viu Deus de pé, recebendo o espírito de Estevão. Até hoje Estevão não é pregado, é falado, porque o Espírito Santo estava na vida de Estevão. Agora, tem pessoas que são esquecidas, que não são lembradas mais. Ficaram no esquecimento, porque não querem aceitar perseguições. Se você não quer perseguição, você está no lugar errado. Quando eu falo lá errado, não estou falando de igreja. Você está numa sociedade errada. Porque o mundo não quer perseguição. O mundo se persegue um ao outro. O mundo se persegue um ao outro. E o mundo se encaixa um com o outro. É maldade com maldade. É injustiça com injustiça. É assassino com assassino. Agora, quando você decide vir para Cristo, não, aí é diferente. Aí vão te perseguir. Cara, que das noitadas que você passava nas boates, bebendo, prostituindo-se. Cadê essas noites? Não há mais. Cristo me resgatou. Ah, cara, você é um quadrado. Não. E te deixam simplesmente porque você aceitou a Cristo. Começou a perseguição. Sabe uma coisa? Lembra de fulano. Cara, ele ia conosco lá para as baladas. Agora diz que é crente. Dá uma coisa dessa, é crente? Agora carrega uma Bíblia debaixo do braço. Vamos falar para todo mundo que esse cara está doido? É perseguição. Alguém passa do lado e se afasta. Por quê? Porque agora não é mais dele. Sabe o que Jesus fala? Em Mateus? Bem-aventurados sois quando disserem todo o mal contra vós por minha. Então a perseguição vai começar. Mas eu quero te dizer, ainda que haja perseguição, a coisa melhor que nós temos é que nós não passamos ela só. Cristo pega nós e assim, filho, não baixa a tua guarda, eu vou passar contigo. Eu vou passar contigo. Eu vou passar contigo. Não, eu vou fazer algo melhor. Eu vou fazer algo melhor. Vou preparar uma mesa. Eu vou preparar uma mesa. E diante dessa mesa de todos, eu vou te honrar. Perante os teus inimigos, mil cairão ao teu lado, 10.000 à direita, mas tu que confias no Senhor, não serás atingido. Eu estou sendo perseguido, mas eu glorifico ao Senhor.
Se perseguiram a Cristo, não vão perseguir a mim, qualquer um de nós. Agora existem tipos de perseguição. Quem está sentado e não faz nada, pouco perseguido é. Porque está fazendo o quê? A vontade do inimigo. Fica quieto. Fica ali. Não provoca. Não entra no mundo espiritual e começa sacudindo. Não. Então, a perseguição é light. Agora você começa se envolvendo com as coisas de Deus. A perseguição começa aumentando. Você diz, eu quero servir mais a Deus. A perseguição aumentando mais. Eu quero estar na presença do Senhor. Você já não é perseguido, é alvo de perseguição. Mas vale a pena, irmãos. 2023 chegou. 2023 está prestes a acabar. O que nós fizemos para Deus? O que nós fizemos para o Senhor? O que nós sofremos por Cristo? Aqueles que fogem daquilo que Deus tem para ele, Deus não se agrada. Aquele que pega e retrocede, Deus não tem prazer nele. Se eu abro mão, eu não quero ser perseguido, então eu abro mão para não ser perseguido. Mas Cristo não te usa porque você abriu mão e não quer ser perseguido. Deus é glorificado naqueles que são perseguidos, não naqueles que não são perseguidos. Estava afastado, morreu porque estava afastado, ia na igreja, mas eu sabia como é que era a vida dele no mundo. E na igreja só passei que estava na igreja, mas no mundo ele vivia completamente diferente da igreja. Agora, quando é alguém que serve a Deus, que nem Eliseu, olha, ali vai o homem santo de Deus, a coisa muda. É homem, é mulher de Deus. A visão é outra. Então não abra mão daquilo que Deus te chamou para fazer. Ninguém me dá microfone. Não interessa. Não me interessa. Eu prego nas redes sociais. A minha rede social não é para blá blá. A minha rede social é para pregar. Eu coloco lá e fico falando, olha, Jesus é assim eu falo. Sou pregador não, eu falo de Jesus. O Espírito Santo vai falando. Aí chega, não chega no celular. Obrigado por essa palavra. Estava precisando, fui abençoado, eu só dou glória a Deus. Então vamos usar o que temos. Agora se prepare, vou dizer algo para você. Se prepare. Porque está sendo dando corda. Mas aí, através dessas redes sociais, já sabem quem é aquele que segue Jesus? Quem é aquele que prega a verdade? Quem é aquele que está fazendo a vontade de Deus? Prepare-se, a perseguição vai vir. Está você preparado para enfrentar a perseguição? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Paulo, não temos mais tempo, vamos encerrar. Paulo, ele instrói Timóteo. Paulo é o 12º apóstolo, escolhido por Cristo após ele ter subido aos céus. Saulo, que é Paulo, ou Paulo, que é Saulo, como vocês queiram, antes de ser servo do Senhor, ele perseguia a igreja. Agora se inverte. Ele não é mais perseguidor, ele é perseguido. E para Paulo se tornar um apóstolo e aceito no meio dos outros, levou muito tempo para os outros verem realmente Cristo na vida de Saulo. Ele sofreu perseguições e não negou a Cristo. Ele foi injuriado, não negou a Cristo. E foi o 12º apóstolo que mais deixou cartas escritas para todos nós sermos abençoados pela palavra de Deus. Filho meu, toma cuidado das tuas palavras, dos teus ensinamentos, porque não só te salvarás a ti, como a todos aqueles que te ouvem. Pregadores,
Pastores, quando falar da palavra, ela será espada dois gumes. Ela vai, ela volta, ela corta e ela corta. Deus nos guarde daquilo que está para vir. 2024 será, ouça, 2024 será um separar de águas. Outra vez, Malaquias diz: vereis a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. Você está servindo? Prepare-se. Jesus vai começar usando aqueles que estão lhe servindo para a última etapa da igreja na terra, alcançar o máximo de pessoas para o Senhor. Isso nós só conseguiremos com Cristo na nossa vida, com a palavra de Deus em nosso coração, com a graça, a unção, a intrepidez do Senhor em nossas vidas. E quando nós dissemos não consigo, Ele te sustentará para você fazer aquilo que está no coração de Deus. Perseguição é a chave motora da igreja ir até aquele grande dia triunfando e vencendo. Por quê? Existe uma promessa: estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A igreja não está só, você não está só, Cristo está em você. Você é templo e morada do Espírito Santo. Da mesma forma que você vai no espelho, se apronta como homem, como mulher, se apronta, fica bonito, trata da sua vida com Deus, porque você é templo do Espírito Santo do Senhor. Ele te livrará, Ele te sustentará quando você der prioridade a Ele. Em primeiro lugar, Deus. Em primeiro lugar, Cristo. E depois tudo será acrescentado na minha vida. Que Deus abençoe. Deixa eu fazer um apelo. Você que ainda não tem Jesus na sua vida, e você pode dizer: para que eu quero Jesus? Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ninguém vai a Deus a não ser por Cristo. Em outras palavras, Ele é a ponte que vai entre a terra e o céu, onde há o abismo. Você não chega a Deus sem Cristo. Você não chega a Deus sem ter Cristo na sua vida. Porque Ele é o único que te leva de retorno ao Pai. E por que eu tenho que aceitar Jesus como meu Salvador? Porque se você não quiser ir para o inferno, é a única saída. É salvação. Após a morte, existe céu ou inferno. Vou falar aqui algo, irmão. Nessa quinta-feira, né? Quinta-feira, nós descemos em Lagoa. Eu vi aqui Lagoa. Quando nós chegamos, o caixão estava aberto. Estava ali o Isaac, o filho do pastor Tiago e da pastora Sara. E incrível, olhando para ele não estava morto, ele dormia, não tinha lábio roxo, nada. Como ele estivesse dormindo. 7 dias quase passados. Impressionante. Mas o mais impressionante, irmãos, é que quando foi o velório, em que o pastor Ivaldo diz: vamos cantar um louvor, quem queira cantar um louvor. No momento que estavam julgando terra, a pastora Sara começa louvando a Deus. A igreja que estava ali, todos entraram em pranto. Uma mulher sofrendo, com dor, vendo seu filho sendo enterrado, e ela glorificava a Deus, porque Deus havia dado um filho, e agora ela estava dando um filho para Deus, porque o filho era de Deus. Eu para dentro me disse: Deus, ela está sofrendo, é mãe. E ela arrancou louvor e louvava a Deus com toda a força, com toda a sua alma. Só o Espírito Santo faz isso na vida do ser humano. Por que é que eu tenho que aceitar Jesus? Porque Ele veio buscar a sua vida. Ele quer que você vá para o céu com Ele. Ele vai arrebatar a igreja, Ele quer arrebatar você junto. Você quer aceitar Jesus como Salvador? Tem alguém no nosso meio que ainda não é crente, quer aceitar? Onde está essa pessoa? Onde está essa pessoa que quer Jesus?
Jesus vai voltar dentro de 30 segundos. Está preparado? Vai voltar nada? Vai. Alguém quer aceitar Jesus? Glória a Deus. Não é por força nem por violência. Jesus é preço caro. E não se fica entregando por barato. Quero fazer um outro apelo, porque é o último dia, não sei. Missões terminou. E se eu acabar sem falar o que Deus mandou eu falar, eu vou deitar minha cabeça no travesseiro e vai ser cobrado da minha parte. Dentro da nave da igreja. Quais são aqueles que precisam realmente voltar para o Senhor? Quando eu digo voltar para o Senhor, são aqueles que a vida dele não agrada a Deus. Diante dos homens até somos bons, mas diante de Deus nós somos em falha. E essa falha, você já sabe o que é uma brecha? Brecha é algo que dá acesso à entrada ou saída de coisas que podem chegar ou sair. Se você deixar uma brecha do vidro do seu carro aberto, começar a chover, a chuva entra dentro. Se você deixar uma brecha do vidro do seu carro aberta, o calor que está dentro sai para fora. Então as brechas na nossa vida são o caminho para que o inimigo entre. E se houver uma brecha em nós, eu não preciso pedir autorização, ele entra mesmo. Porque a legalidade foi lhe dada. Como assim? Brecha, palavra. Pais para filhos. Filhos para pai. Moleque, cala essa boca. Você ouviu o que quer dizer moleque? Vai ver o que diz moleque. Vai ver o palavreado que muitas vezes nós falamos, qual é o significado dele. Nós estamos chamando até nossos filhos, até nossa casa, coisas que nós não deveríamos chamar. E às vezes nós abrimos brecha na nossa vida, que nos prejudica no nosso caminhar com Deus. E são palavras ditas. São palavras julgadas. Pense bem nisso. 2023 chegou. E eu ouvi falar de um pastor que já está na eternidade. Ele dizia assim, já era velhinho. Meu filho, a eternidade vai ser surpresa. E eu disse, por que, pastor? Quem a gente pensa que está lá, não vai estar. Mas quem a gente pensa que não está, vai estar lá. E eu disse para ele, mas por que, pastor? Porque esse coração que nós temos nos engana. E a nossa mente nos cauteriza. Sempre que alguma coisa esteja fora do propósito da palavra, corre, meu filho, conserta. Pode ser a tua última oportunidade. Isso eu guardo, palavras sábias. Então eu quero deixar essa palavra. Se você entender que quer consertar, procura depois a liderança da igreja. Além de só ser liderança também das igrejas, né? Mas deixa para ele cuidar. Mas não fique do jeito que você está. Deus procura missionários. Missionárias. Mas não é título missionária. Não é título missionário. Isso não leva a lado nenhum. Não é pastor que vai levar a lado nenhum. Tem uma credencial de pastor. Tem uma credencial de apóstolo. Isso não vale nada. O que é uma credencial? Apresenta a tua credencial dando Satanás. Olha, Satanás, isso aqui é pastor, viu? Ele vai rir da sua cara, da minha cara, da nossa cara. Porque não é a credencial que expulsa. É uma vida consagrada a Deus. Diante do Senhor, com a palavra. Ele foge da frente daqueles que servem ao Senhor com fidelidade. Se a sua vida tem brecha, essa é a oportunidade. Vamos ficar de pé. Eu quero entregar o microfone. Mas eu quero fazer esse apelo. Como você está? Como você está? Pense nisso. Como eu estou? Não diante. Não. Eu vejo roupa. Eu vejo face. Eu vejo gestos. Mas Deus não. Deus olha para dentro. E Deus vê dentro. Dentro. Ele falou, Samuel, não atenta para a aparência. Eu sou Deus que sonda corações.
E de todos eu escolhi um. A aparência te ilude, mas Deus sabe escolher. Então, dentro de você, reflita e pense: como eu estou? Você pode sair, eu posso sair e não chegar em casa. Só Deus sabe. Mas o importante, venha a acontecer o que vier a acontecer, eu quero me encontrar com Ele. Ainda que eu sofra perseguição, eu quero me encontrar com Ele. Amém? Curva a sua cabeça, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus. Senhor, o Senhor, ó Deus, é tão maravilhoso. É um Deus tão misericordioso. É um Deus que nos ama, Senhor, com amor incondicional. Não são os nossos atos que vão, Senhor, tirar o amor que o Senhor tem para conosco. Mas são as nossas atitudes que impedirão o agir do Senhor em nossas vidas. Senhor, ó Deus, como nós enfrentaremos a perseguição, como nós, ó Deus, enfrentaremos, Senhor, sendo nós perseguidos. Só tem uma forma, Senhor: ter uma vida íntegra diante do Senhor, uma vida em Ti, meu Deus, porque é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos conduz, é o Senhor que nos guia, é o Senhor que nos abençoa. Pai, em nome de Jesus, toma, Senhor, o Teu servo, toma, Senhor, ó Pai querido, a igreja do Senhor neste lugar. Continua, Senhor, abençoando, continua, Senhor, ó Deus, tocando em vida, Senhor. Continua, Senhor, acrescentando, ó Deus, e glorifica Teu nome. Ainda nas nossas fraquezas, nós glorificamos ao Senhor e tributamos ao Senhor a honra e a glória, porque o Senhor é bom. É no nome de Jesus que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos. Amém.